Encobrir, não sentir, nunca saberão. A Elsa repetiu essa frase por muito tempo e acabou fazendo dela um modo de vida. Mas o que isso realmente trouxe para ela? Será que se esconder foi a melhor decisão? Em 27 de novembro de 2013, o mundo conheceu a animação que conquistou a maior bilheteria da história na época. Frozen ganhou os Oscars de melhor filme de animação e de melhor canção original com Let It Go. Seu sucesso foi tão grande que só saiu do título de número 1 quando foi superada por sua própria continuação 6 anos depois. O filme conta a história das irmãs Anna e Elsa, princesas de Arendelle. Desde pequenas, Elsa possui o poder de criar gelo e neve, mas após atingir Anna acidentalmente durante uma brincadeira, seus pais recorrem aos Trolls, que apagam a memória de Anna sobre os poderes da irmã. Assustada com o que ela poderia causar, Elsa cresce isolada, enquanto Anna não entende o afastamento e sofre com isso. Anos depois, após a morte dos pais, Elsa deve assumir o trono. Na coroação, uma discussão entre as duas irmãs, causada pela decisão impulsiva de Anna de se casar com Hans, faz com que os poderes de Elsa sejam revelados. Tomada pelo medo, ela foge para as montanhas e constrói um castelo de gelo, isolado, acreditando que assim ela estaria se protegendo e protegendo as outras pessoas. Sem entender a situação, Anna parte em busca de Elsa para acabar com o inverno que tomou conta de Arendelle. No caminho, ela conhece Kristoff, uma rena, Sven, um humano, e Olaf, um bonequinho de neve. Ao reencontrar a irmã, tenta convencê-la a voltar, mas Elsa, em pânico, acaba atingindo o coração de Anna com a sua magia, fazendo-a começar a congelar lentamente. Kristoff a leva aos Trolls, que explicam que apenas um ato de amor verdadeiro pode salvá-la. Anna acredita que seria o beijo de Hans, mas descobre que ele apenas queria o trono e a abandona. Enquanto isso, Elsa é capturada pelos soldados de Hans e levada ao castelo, onde ele tenta condená-la à morte. Ela escapa com seus poderes, desencadeando uma forte tempestade causada pelo medo e descontrole. Já enfraquecida, Anna presencia Hans, prestes a matar Elsa, e se sacrifica para protegê-la antes de congelar completamente. Mas à medida em que Elsa a abraça e começa a chorar porque sentiu que iria perder a irmã, Anna descongela completamente. Esse foi o ato de amor verdadeiro que quebrou a maldição e não só salvou Anna, mas fez Elsa entender que era o amor entre as irmãs que lhe permitia controlar os seus poderes. O inverno termina e o verão retorna a Arendelle, e as irmãs se reconciliam, fortalecendo o seu amor. A vida de Elsa foi marcada por um trauma que deixou marcas profundas por Anna. A culpa por atingir a sua irmã, o medo de machucar as pessoas e o pânico de não conseguir controlar seus poderes fez com que ela se isolasse do mundo e vivesse aprisionada à sua dor. É muito comum vivermos algemados a um acontecimento do passado, a um pensamento negativo sobre nós. Mas Deus não deseja que vivamos dessa forma. A Bíblia diz algo sobre isso. Ela dá uma chave poderosa para combater esses pensamentos e nos libertarmos. Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: "Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus." A chave está na renovação da nossa mente. O pecado também afeta a forma como pensamos, o que sentimos, os nossos sentimentos, gerando crenças e padrões que não estão alinhados com a verdade de Deus. Por isso, a obra de Cristo não envolve apenas o perdão, mas também a restauração dos nossos relacionamentos, tanto nós com os outros, como nosso com Deus. Em Jesus, a nossa mentalidade pode ser reconstruída para enxergar a vida a partir da verdade, e não mais a partir da história que contaram para nós ou que acreditamos ser verdade. É como se ele tivesse aberto algemas que antes nos prendiam para nos fazer livres. E como essa mentalidade pode ser renovada na prática? Primeiro, é necessário identificar os pensamentos que dominam a nossa mente. A cura só é possível quando nos conhecemos e enxergamos a raiz do nosso problema. O que causou essa ideia sobre mim? O que isso tem gerado na minha vida? Após identificar a origem dos pensamentos, é importante ressignificá-los, dar um outro sentido, e a renovação começa quando essas vozes deixam de ser vistas como a única verdade. Muitos pensamentos que vêm à nossa mente são mentiras e estão distorcidos. Devemos confrontá-los com a verdade da Bíblia e alinhá-los aos pensamentos de Deus,
conforme diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Além disso, as emoções não devem ser reprimidas e nem conduzir as nossas ações. Mas a gente tem que sentir elas porque a gente é humano. Elsa sofre porque ela achava que não deveria sentir. Esse pensamento retirou dela a condição de humana, adormecendo a sua alma. A gente deve lembrar que a renovação da mente é um processo e é necessário se alimentar da verdade de Deus que é encontrada na palavra. A gente precisa encontrar na palavra de Deus a solução e a resposta para aquilo que a gente tem passado, para aquilo que a gente tem sentido. E ela sim diz a verdade, e não puramente os nossos sentimentos, que muitas vezes sim, são legítimos, mas a gente precisa encontrar refúgio na palavra de Deus. Aquilo que consumimos em maior quantidade é o que vai moldar os nossos pensamentos e nos influenciar. Por isso, é essencial a busca diária por Deus. Quando Elsa sente medo, ela se afasta de todos e acaba crescendo em isolamento, deixando de viver em comunhão com as pessoas. Mas será que esse é o propósito de Deus? Em Provérbios, capítulo 18, versículo 1, a Bíblia diz que quem se isola busca os próprios interesses. Ou seja, se você deseja o tempo todo ficar sozinho, se você quer o tempo todo ficar isolado, sente que você está sozinho porque ninguém te entende, na verdade, no seu coração esconde um desejo egoísta de buscar os seus próprios interesses. A Bíblia nos chama a viver uma vida em comunidade, uns com os outros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia orienta: por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Ou seja, a vida cristã é marcada por comunhão. Gente caminhando com gente, gente próxima de gente. Viver isolado não faz parte desse projeto de Deus, porque o relacionamento também é um instrumento de cura, edificação e amadurecimento espiritual. Em Frozen, Elsa começa a experimentar a transformação quando deixa o isolamento e volta a se relacionar com os outros. Aos poucos, ela entende que não precisa reprimir quem ela é, mas aprender a ressignificar a sua história aos olhos da palavra de Deus e passa a enxergar seus dons não como algo perigoso ou algo para benefício próprio, mas como parte do que a torna única. Assim, o gelo deixa de ser apenas um símbolo de medo e passa a ser também a expressão da sua identidade e propósito quando colocado a serviço do bem. O que eu acho legal no filme também é que ele quebra o padrão clássico da Disney ao colocar o amor familiar e não romântico como elemento principal da obra. A Elsa não encontra em um par romântico a solução dos seus problemas, muito menos a Anna, mas é no amor familiar, parentesco que as duas irmãs demonstram durante o filme. E isso é muito importante nos dias de hoje. A gente precisa estar próximo da nossa família, a gente precisa demonstrar amor, carinho e saber que na nossa família encontra-se o porto seguro, muitas vezes, pra gente, onde a gente pode repousar e descansar. E a gente vai dar 5 vezes para Frozen, é uma animação muito bacana, ela marcou época em uma era moderna da Disney, então ela vale a pena ser assistida, é muito boa a animação. E se você assistiu Frozen e gostou, ou viu o vídeo e se interessou por outros filmes que tenham alguma lição parecida, a gente recomenda aqui O Mágico de Oz, O Pequeno Príncipe e Divertidamente. E aí, você também, assim como a Elsa, já achou que o isolamento fosse ser a solução para os seus problemas? Você também tem vivido uma vida isolada dos outros, se sente incompreendido, se sente sozinho? Hoje a gente aprendeu que o melhor remédio para isso é a palavra de Deus e estar próximo das outras pessoas. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, deixa um comentário com a gente de sugestão, de alguma coisa que você gostou, que chamou a sua atenção. Compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, beleza? E a gente se vê no próximo ZTubers.